Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Êxodo capítulo 31, na sequência do nosso estudo. Êxodo capítulo 31. Vamos ler alguns versos. Quero ler alguns versículos para a gente fazer a introdução, tá bom? Todo mundo ligado aí? Vamos lá. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, de ciência em todo louvor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras, para engastar, e em entalhes de madeira, para trabalhar em todo louvor. Eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis para que façam tudo o que tenho ordenado. A saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciário que estará sobre ela e todos os pertences da tenda. Tá bom. Então vamos entender qual ponto nós estamos, né? Os capítulos, ou nos capítulos anteriores, nós estudamos sobre o tabernáculo, material empregado, cores, roupas dos sacerdotes e do sumo sacerdote, e todos os utensílios e todas as mobílias, ok? Foi simplesmente uma separação de material, Deus dizendo como seria, edições, mas a execução de toda essa obra começa agora. Nós falamos somente dos materiais que seriam empregados, as medidas e para que serviria. Então, nessa sessão, esse capítulo 31 aqui, ele vai descrever quem serão os especialistas, né, que serão responsáveis pela construção de toda essa obra e de todos esses utensílios. Então, esse é o momento agora de colocar a obra para funcionar. Eles já têm o que fazer, todo o material, e aqui Deus escolhe quem fará. Se a gente fosse dar um título aqui para esse estudo, você vai perceber que tem duas partes, né? Ele vai falar sobre a construção do tabernáculo, depois ele vai falar sobre o sábado. Com apenas 18 versículos, né? Só isso mesmo? Pequenininho, né? Hoje é tranquilinho, né? Então, se a gente fosse dar um título aqui para esse estudo, seria assim, essa primeira parte, né? Uma mensagem a todos aqueles que trabalham para Deus. Porque esse estudo vai falar sobre os trabalhadores, vai falar sobre esses especialistas que vão fazer uma obra para Deus. Então tem uma relação muito interessante com a gente, né? Nós somos trabalhadores. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? É verdade? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então nós temos aqui esse capítulo, né, que vai reunir todos os materiais do tabernáculo e vamos agora colocar em prática tudo que Deus falou. Mas nós esquecemos de um detalhe. Vamos orar. Amém, vamos orar. Pai, nós queremos te bendizer, queremos te agradecer por estarmos aqui nessa manhã, que teu Espírito nos conduza em toda a verdade, que possamos ter um tempo de qualidade na tua presença.
nós te damos graça. Amém e amém. Então, assim, voltando a falar um pouquinho mais sobre esse capítulo 31 do livro do Êxodo. Os anteriores, falamos sobre materiais, falamos sobre como deveria ser, roupa de sacerdote, mobília, e agora vamos colocar a obra em andamento, ok? E o tema seria esse, uma mensagem a todos aqueles que trabalham para Deus. É importante a gente sempre buscar essa analogia, né, do que Deus quer dizer para a gente, em relação ao que está escrito. Nós temos aqui um tabernáculo, que a gente entende que esse tabernáculo tem muito a ver com a gente, porque nós hoje somos o tabernáculo de Deus, nós somos a casa de Deus. O Espírito Santo escolheu a gente para habitar. Então, aquele tabernáculo que foi construído no período de Moisés representa o nosso corpo hoje. O próprio Cristo, né, ensinou isso para a gente, sobre o templo que seria destruído e seria reconstruído em 3 dias. Falava sobre a morte dele, a ressurreição e a descida do Espírito Santo, que ia constituir a igreja. Então é simples a gente entender isso, né? Nós somos o tabernáculo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas habita em nós. Nós somos o tabernáculo. Tanto é que o tabernáculo ele tem 3 divisões, verdade? O átrio, o externo, o lugar santo e o lugar santíssimo, e o corpo, a nossa vida, né? Ela também tem 3 divisões: corpo, alma e espírito. A prova está aí, que é uma analogia perfeita do corpo. Então vamos lá, vamos para o versículo 1 e 2. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo. Isso significa que nós estamos numa sequência, né, de palavras, de construção. Por isso que o texto começa: depois falou o Senhor a Moisés dizendo. Deus está falando para Moisés. Poderia ter falado direto ao povo, poderia, porque ele é Deus, mas ele escolhe falar primeiro com o líder, né? E o líder fala com o seu povo. Essa é a logística de Deus para poder trazer a revelação para o seu povo, né? Falar com as pessoas que estão em posições de autoridade espiritual, para que essas palavras de Deus cheguem ao povo. Claro isso? Então a gente tem que entender essas coisas aqui. Você vê que Deus também, muitas vezes você vai ver ali na Bíblia, Deus falando para Moisés, Moisés fala para Arão, Arão fala para os filhos falam para o povo. Então assim, aparece isso na Bíblia como um ensino para a gente entender como que funciona o fluxo do poder de Deus. Se não fosse assim, virava uma bagunça, né? Então a gente precisa de uma referência espiritual para ouvir a voz de Deus. Então esse é o caminho para ouvir a voz de Deus. É muito mais seguro você ouvir a voz de Deus através de uma liderança sua, legítima, do que você ouvir de qualquer pessoa na terra. É uma das coisas que a gente tem que aprender. Se tiver que ouvir a voz de Deus, que eu ouça de quem está sobre mim. Pode ser o cara mais analfabeto do mundo, mas se Deus instituiu aquele senhorzinho ali para poder ser minha autoridade, é mais garantido que Deus vai falar com ele comigo através dele, do que qualquer profeta na terra. Dá para entender isso ou não? Porque a autoridade não tem nada a ver com conhecimento. A autoridade é uma posição que Deus coloca a pessoa. Muitas vezes você tem uma pessoa que está debaixo de outra pessoa, o princípio de autoridade, que o que está embaixo tem muito mais conhecimento do que aquele que está em cima. Não é verdade? Então isso que a gente precisa entender, é muito mais seguro. Porque se não for assim, fica muito bagunçado. Às vezes a gente tem as hierarquias na igreja, né? Tem a liderança, você tem o líder dos diáconos, tem o líder dos jovens. Às vezes um jovem vem me procurar direto, e eu sempre tomo esse cuidado de falar: vocês têm pastores lá. Não é porque eu estou com preguiça, não. É porque eles são instituídos como autoridades, e é muito mais seguro que você fale com o seu pastor que está sobre você, né, do que falar direto comigo. Não, pastor, mas você é o pastor titular. Não, você não entendeu. Existe uma hierarquia. Você está correndo um sério risco de não ouvir a voz de Deus se você quebrar o princípio. E cabe a quem está em cima ensinar
essa pessoa. Então eu sempre falo isso nas reuniões de pastores, que tem aqui a pastora Tânia, o pastor Luiz Alberto, o pastor Renato, a pastora Bárbara, está todo mundo aí, certo? Pastor Fernando. Então assim, eles têm toda a liberdade, né, de atuar como pastor. Mas é muito importante que eles não esqueçam de apontar em que direção está o líder da igreja. Isso é muito importante. Então assim, tem coisa, eu sou pastor, estou numa função aqui de jovem, mas o pastor da igreja é aquele cara que está lá. Então quando vocês não resolverem alguma coisa, aí sim, vamos passar para o pastor para resolver. Mas a autoridade está na mão deles. Mas isso não é, e essa coisa aqui, nós estamos falando de coisa de nobreza, né? De saber apontar em que direção está a autoridade. Porque o que acontece muito na questão da visão celular, esse é um grande problema, que você estabelece um monte de igrejinha dentro da igreja. Aí daqui a pouco você não tem... Por que o cara da célula, ele não consegue aceitar o líder dele como líder, que é o pastor da igreja? Porque o líder da célula não trabalhou direito. Certo? A rebelião acontece por causa da liderança que recebeu autoridade. Então, é a minha obrigação, se o bispo Finaldo estivesse aqui agora, é minha obrigação fazer o quê? Eu saio da posição, sento e ele vem para cá. Essa é a minha obrigação. Porque quando a gente vai para reunião de congresso de liderança, todos os bispos, todos os pastores, vira tudo garotinho de escola perto dele. Ele vem para a posição de autoridade máxima, ele assume tudo. É questão de hierarquia, isso faz bem para a saúde espiritual, né? Então, assim, é uma confusão, porque há uma falha daqueles que estão ensinando de não mostrar, ó, eu estou como pastor aqui, mas quem é o líder da igreja é aquele lá. Certo? E as pessoas não podem esquecer disso. Não estou falando isso aqui para poder criar nada para mim, que eu não preciso disso. Mas é nossa obrigação de saber mostrar para as pessoas qual é a posição de cada um. A posição de cada um. Porque daqui a pouco você tem discípulos, os seus próprios discípulos, daqui a pouco a gente faz discípulo para Cristo. A gente faz todo mundo para Cristo. A gente aponta quem são os líderes, mas daqui a pouco você sai da igreja e sai um junto com você. A culpa é de quem? É quem está na frente. Você criou cobra dentro da igreja. O problema na visão celular é isso, você vai criando um monte de cobra dentro da igreja. Você não ensinou para eles não ensinou para os discípulos, daqui a pouco o cara discípulo fala, não, é meu líder que manda em mim, eu não quero saber, porque o cara está lá em casa, não, o fato de você estar na casa do cara não significa que você é o líder. Vocês têm um pastor, uma autoridade máxima, que vocês nem têm contato com ele, que é o bispo Naldo. Então, cabe a mim, né, criar essa realidade para vocês o tempo todo, mostrar essa realidade para vocês, porque senão a gente... você tem que saber quem você coloca em posição de autoridade. Porque isso, a gente não faz discípulo para a gente faz para Cristo. E a rebelião dentro de igreja, isso é coisa de gente. Falha de quem ensinou, falha em quem você colocou para fazer as coisas. Daqui a pouco você tem igrejinhas dentro da igreja. Saiu fulano com um monte de gente. Por que saiu? É porque você gerou gente para você. Vai sair mesmo. Você gerou gente para você, vai sair um monte de gente atrás de você. Você não vem na igreja, o cara também não vem. Você fica chateado, o cara também fica chateado com você. Tem a falha de quem ensinou. Certo? Então fica aí a lição para a gente saber respeitar princípio de autoridade. Porque isso faz bem para a saúde espiritual da gente. Depois as pessoas perguntam assim, falam assim, pastor Edmar, você dá sorte. Não é que eu dou sorte, eu sei seguir princípio. Eu sou um Zé Ninguém. Mas às vezes eu ando com mais velocidade do que muita gente. Não sei se vocês perceberam. Porque eu sei guardar princípio. Sabe? Eu sei o que é princípio de Deus. E eu sempre guardei princípio até dentro de casa, na vida, na lei. Eu sei fazer isso. Então assim, se você não sabe cumprir regras, se não tivesse lei no mundo, o que a gente ia ser? E se não tivesse lei de trânsito? Se não tivesse lei para poder, igual você cuida lá da questão de segurança, opa, não protege a vida a lei? Protege a vida. Se tivesse justiça, ia virar uma bagunça. Então a igreja, ela tem que aprender isso, porque isso, nós não estamos interessados em ganhar nada, nós estamos interessados em fazer a vontade de Deus. É o negócio de, vou ter lucro, vou ter um monte de gente. Isso é coisa de gente pequena.
Esse negócio de falar assim, eu quero um monte de gente, eu quero multiplicar, eu quero ver que... Isso é coisa de gente pequena. Porque multiplicação é uma coisa que acontece na vida de quem está dando certo. É crescimento. Mas se você ficar atrás de dinheiro, atrás de multiplicação de gente, você tem que pensar no fundamento. Você tem que pensar no princípio espiritual do que você está fazendo. Vamos fazer certo. Ah, pastor, mas eu evangelizei fulano lá, mas fulano veio para a igreja. Você fez certo? Certo, você cumpriu a vontade de Deus. Agora, quem vai convencer é o Espírito Santo. Isso é problema de Deus. Você tem que pregar. Os discípulos foram enviados para serem testemunhas. Vocês vão ser testemunhas. Tá? Agora, quem convence é o Espírito. Agora, se você achar que você tem que fazer multiplicação para mostrar performance, não, aí... A multiplicação é o resultado da vida de quem está saudável. Quem está saudável dá fruto, quem está saudável gera vida. É normal isso aí. Agora, se a gente ficar focado em dinheiro aqui na igreja e focado em número, nós vamos ficar doidos. Isso que acontece com muitos pastores. O cara está focado em multiplicação. Eu quero crescer esse rebanho, mas não está nem preocupado como que ele vai cuidar. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Cara, não adianta. Aí você vai pregar evangelho? Todo mundo que preocupa muito com dinheiro, ele não prega o evangelho. Porque o evangelho já ocupa a gente demais. Então, quando você tem muito tempo para poder ficar correndo atrás, a não ser que fazer uma técnica aqui para multiplicar. Eu acho que a gente tem que fazer uma técnica para multiplicar e também para cuidar. Porque multiplicar sem cuidar, a gente vira uma bolha inchada aqui de gente dando problema. Multiplica-se problemas, dor de cabeça dentro da igreja e você não vai cuidar de ninguém. Nós já estamos ficando doidos aqui na igreja já. Esse monte de gente está vindo para a igreja e quem é que vai cuidar? Está cuidando? Está cuidando? Tem que saber. Ah, não tem. Então não vamos crescer, vamos ficar do jeito que a gente está, que é melhor. Porque crescimento sem estrutura de cuidado, isso me assusta. Me assusta. Toda vez que chega uma pessoa na igreja, eu já olho para o lado e falo assim, meu Deus, quem é que vai cuidar? Quem é que vai cuidar? Porque trabalhador tem pouco, né? Aí a pessoa fala, pastor, eu quero ficar aqui na sua igreja. Converti agora. Aí eu já fico assim, né? Tá bom. Tá certo. Mas eu já penso, quem vai cuidar? Quem vai discipular? Quem vai evangelizar esse cara? Quem vai visitar esse cara? Quem vai orar por ele? Não é moleza não. Porque se a gente não cuida daquilo que Deus dá, a gente vai passar apertado. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Então sigamos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri ou Uri. Você que sabe, é o nome próprio. Tá? Se alguém discutir com você sobre isso, mas não é Uri, não é Uri. Nome próprio, você faz o que você quiser. Tá? Filho de Ur, da tribo de Judá. Então, eu acho importante a gente entender algumas coisas aqui. Primeiro que ele fala, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Se você não entender, olhar isso aqui com olhos sem maturidade, você vai falar assim, o cara tem dois pais? Não, está falando da descendência. Da geração. Filho de Uri, filho de Ur, filho de não sei o quê. Não está falando do pai, do avô. Aqui nós temos aqui, como pai de Bezalel, a gente tem o Uri, e o Ur era o avô. Certo? Estou falando isso porque são perguntas que as pessoas fazem. Também diz que, o versículo 2 diz, eis que eu tenho chamado. Como que é importante isso aqui, gente? Deus chamou Bezalel para uma obra específica, para construir o tabernáculo e os seus utensílios. Deus chamou a Bezalel. Um homem que foi chamado por Deus. Certo? O nome Bezalel em aramaico significa, aramaico, né? Significa na sombra ou na proteção de Deus. Esse homem vai andar na sombra de Deus, na proteção de Deus, certo? Esse é o significado do nome Bezalel. Ele foi chamado, certo? Foi qualificado por Deus. Não só foi chamado, ele foi qualificado por Deus como supervisor geral dessa obra de construção do tabernáculo e de todos os seus utensílios. Esse cara vai ser o chefe. Ele vai funcionar como um supervisor para várias equipes de trabalhadores. Entendeu isso aqui? Ele vai ser o supervisor. Chamou esse cara. Depois que Deus chamou o Bezalel, no versículo 1, no versículo 3 vai acontecer o segundo evento. Eu enchi do Espírito de Deus. Entende isso?
eu enchi do Espírito de Deus. Essa lógica aqui é importante para nós ou não? É importante para a gente entender as coisas de igreja também ou não? Então está claro aqui que Deus capacita aquele que Ele chama. Deus não chamou? Deus encheu. Certo? Ninguém vem pronto. Deus não está nem interessado em gente pronta. Deus quer vaso vazio, não quer vaso cheio. Então assim, eu não sei. Não fica preocupado com esse negócio. Eu não consigo, eu nunca estudei para isso. Não se preocupa com isso. Você vai falar igual Moisés e Jeremias? Um passo de um menino, eu não sei falar. Não. Então, primeira coisa que a gente tem que aprender. Quem chama, capacita. Quem chama, capacita. Você pode ter certeza. Se te chamou, não fica preocupado. Não, mas pastor, como é que eu vou se eu não tenho um trabalho, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho uma família adequada para isso? Não se tem na cabeça com isso não. Tá certo? Não se preocupa com isso. Porque no versículo 3 diz: eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o lavor. Tudo que ele for fazer, ele vai receber esse poder formado dessas três coisas importantes que a gente vai falar. Nós vemos aqui Deus capacitando aquele que Ele chamou. Então Deus sempre capacita quem Ele chama. Então Deus tem responsabilidade com quem Ele chama. Agora, se você não tem capacidade para fazer o que você está fazendo, isso significa que você não foi chamado. Está claro ou não? Fica difícil de entender isso? Então, se você não está capacitado para fazer o que você está fazendo, é porque você não tem chamado. E o que mais a gente vê é isso. Você distribui cargos para poder homenagear o irmão, para poder agradar o irmão. Assim, a gente distribui ministérios na igreja como se a gente estivesse dando um bônus porque o cara trabalhou bem. Não é isso. Então, ministério é um convite para o sofrimento. Essa é a melhor definição para ministério. Não pensa diferente, não. É melhor você pensar no que eu estou falando do que você pensar que você ganhou um bônus. Eu vou ser ordenado como pastor, ganhei um bônus. Não, você não ganhou um bônus, não. Você ganhou uma cruz para você carregar. Que a partir de hoje você não vai preocupar só com seus problemas, você vai preocupar com os problemas de todo mundo. Você vai carregar o seu pecado e o pecado de mais um monte. Só isso. Isso é ministério, um convite para o sofrimento. Um convite para carregar o coração de Deus, o peso do coração de Deus. Porque aquilo que Deus sente é o que a gente sente. Olha para os profetas na Bíblia e vê as lamentações de Jeremias. A lamentação é de Jeremias mesmo, você tem certeza? Ou é de Deus? É de Deus. As lamentações são de Deus. Certo? Vê lá o profeta Oséias, o sofrimento dele de ter que se casar com uma prostituta e ter que criar filho dos outros. Mesma coisa. Deus se sentia traído pelo povo, que o povo se envolvia com tudo quanto é ídolo que tinha. Então Deus se sentia assim. Deus falou assim: Oséias, você vai se sentir igual eu me sinto. Traído por um povo. Jeremias se sentiu assim, com vergonha de ter que carregar um cinto podre na cintura e andar pela rua. Falou assim que eu me sinto carregando um povo pecador comigo. Então, assim, é ou não é? Verdade? Então assim, às vezes o que o profeta está sentindo é o que Deus está sentindo. Isso é o que Deus está sentindo. A gente carrega esse peso todo do sentimento de Deus. Deus expressa o sentimento dele através dos seus profetas. Está na Bíblia isso. Quando o Samuel lá ficou triste porque o povo escolheu um rei, Samuel está lá, mas como é que pode ser isso? O que Deus falou com Samuel? Calma, Samuel. Você está se sentindo rejeitado, mas não foi a você que eles rejeitaram a mim. Certo? Então é assim. Você já imaginou você ter que sentir todas essas emoções? Porque se você não vai falar, você não vai ser boca de Deus. Você não vai ser boca de Deus. Você vai ter que ter esse coração de Deus também. Não é? Eu acho que Deus só te deu a palavra. Ele vai te dar o coração também, irmão. Você tem que entender. Porque você fala daquilo que o seu coração está cheio. Não é assim?
A boca fala daquilo que o coração está cheio, isso é um princípio. Então você vai falar como? Você não é profeta? Você não está falando? Você não está pregando? Né? Vocês que pregam aí, vocês sabem o que eu estou falando. Quando vocês olham assim e falam, poxa, o pessoal hoje está todo mundo desanimado. Poxa, ninguém veio. É o que Deus está sentindo. Né? É isso, gente. Você fica revoltado com o pecado. Poxa, é exatamente isso aí. Então, o profético é a expressão de Deus na boca de um homem e de uma mulher. Isso é claro ou fica difícil de entender? É claro. Então não dá para a gente poder pregar a palavra de Deus sem sentir os sentimentos de Deus, gente. Não dá. Não dá para a gente abençoar um povo sem sentir o sentimento de Deus. Ah, Deus quer abençoar, você não quer. Como é que você vai abençoar o povo? Então, Bezalel foi qualificado por Deus como supervisor geral da obra de construção do tabernáculo e vai ser um supervisor para várias equipes de trabalhadores, que é muita coisa para fazer aqui, né? Tudo arte de artesão. Versículo 3, enchi do Espírito de Deus de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo lavor. Outro ponto importante aqui do versículo 3, para a gente entender, é o que Deus está dando a Bezalel para desenvolver esse serviço, que representa o que Deus nos dá para que a gente possa trabalhar para Ele. E a gente vai ter que ir para um texto para a gente poder entender melhor, Colossenses capítulo 1, versículo 9, porque é a mesma coisa que Paulo pediu em oração para a igreja de Colosso. É a mesma coisa que Paulo vai pedir para a igreja de Colosso. Ele vai chegar diante de Deus em oração e vai pedir a mesma coisa. Aquilo que Bezalel recebeu de Deus vai ser aquilo que Paulo vai pedir para a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais, cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Nós temos aqui 3 elementos: 1, conhecimento; 2, sabedoria; 3, inteligência. Colossenses 1:9. Ok? Paulo pediu em oração. Por que Paulo pediu em oração isso para Deus? Para a igreja de Colosso. Porque Deus dá. Deus dá sabedoria, Deus dá inteligência e Deus dá conhecimento. Ok? É a mesma coisa que Deus deu para Bezalel no versículo 3 de Êxodo, capítulo 31. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência. É a mesma coisa, tá bom? Sabedoria, inteligência e conhecimento. Entendido? Os 2 textos conferem, versículo 3 de Êxodo 31 e Colossenses capítulo 1, versículo 9. Então, são coisas que Deus dá. Ok? Nós temos aqui 3 forças poderosas dadas por Deus para todo aquele que for chamado por Ele. Certo? Conhecimento, sabedoria e inteligência. É o que nós precisamos para fazer a obra de Deus, para trabalhar para Deus, para sermos servos de Deus. Conhecimento, sabedoria e inteligência. Aí eu vou falar para vocês a grosso modo o que significa cada coisa dessa. Tá bom? Não vou entrar na parte técnica assim. O que é conhecimento? Conhecimento significa a quantidade de informações que você tem, de dados que você tem. Isso é conhecimento. Então assim, para você tem que saber separar, porque muitas pessoas usam conhecimento, sabedoria e inteligência, tudo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Conhecimento é a quantidade de informações, é a quantidade de dados que você tem. Exemplo prático: se você viaja mais, você conhece mais. É a lógica. Você já viajou para onde? Eu nunca saí de Colatina, então você conhece Colatina. E você? Eu conheço Colatina, Paraná, Bahia, não sei o quê. Percebe que o conhecimento de lugares da pessoa é maior do que o da outra? É mais informação ou não é? Você conhece quantas pessoas? Eu conheço 50. E você? Eu conheço 1000. E você? 2000. É quantidade. Isso é conhecimento. Você leu quantos livros? Eu li 1. E você? 10. Quem lê mais sabe mais. Eu estou falando de quantidade.
Quem viu mais, sabe mais. Por isso que uma pessoa mais velha, ela tem mais informações no seu banco de dados do que uma pessoa nova. Pelo menos é a lógica. A lógica, se você tem um garoto de 15 anos que viajou muito, viu muitas coisas, e um senhor de 60 que não viu nada, aí o garoto, né, ela vai saber mais. Entendeu isso? Então, você vê mais, você tem mais experiências, você lê mais, você assiste mais, você viaja mais. Você tem uma gama de informação muito maior, isso é conhecimento. Ah, tem 2 faculdades. Você tem quanto? Uma. E você, meia, parei no meio. Não. Entendeu? Estou falando a grosso modo. Então, é a quantidade de informações. Segundo ponto é a sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é simples. É como aplicar as informações que você tem. Isso é sabedoria. Você sabe um monte de coisa, mas como é que você aplica isso? Você viu muita coisa. E como é que você aplica a sabedoria? Você consegue discernir entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Então você pega o conhecimento que você tem, as informações que você recebeu, depois você aplica de forma certa. Ok? É como se você ganhasse um carro e você tem que saber dirigir ele. Não adianta um cara que sabe matemática, mas não sabe aplicar ela. Não adianta você que viajou vários lugares do mundo, conheceu várias pessoas, fez um monte de curso e você não sabe colocar isso em prática. Então a sabedoria é para isso, para aplicar a quantidade de dados e informações que a gente tem. Tá claro? Estou explicando a grosso modo. Terceiro é a inteligência. O que é inteligência? Inteligência a gente pode definir como capacitação. Todo mundo tem inteligência. Porque nós fomos configurados com capacidade intelectual. Então a gente tem que saber como que a gente aplica as palavras. Ah, você é inteligente esse menino, hein? Às vezes não. Você talvez você aplicou a palavra de forma errada. Intelecto fala a respeito do mecanismo que você tem dentro da cabeça. Ah, um ser que tem intelecto, você tem peças dentro da sua mente que faz com que você consiga formular, somar, dividir, pensar. Certo? Então isso que é intelecto. Se você abre a mente do Renato aqui e o médico consegue acessar a sua mente, depois ele abre a dele, tem a mesma coisa ou não? Só se tiver um parafuso dentro da sua. O cara estuda num corpo e trata todo mundo, não trata? Porque os mesmos elementos que tem no seu cérebro tem no cérebro dela. Falo com pessoas normais, né? Pessoas normais. Então isso é intelecto, é igual você ter um motor de um carro, dentro do motor de um carro tem lá as mesmas peças, porque o princípio de funcionamento é o mesmo. Mas a função científica do motor de combustão, para queimar combustível, tem que ser a mesma. Foi inventado uma vez e é a mesma. Certo? Salvo em caso, carro a diesel, carro a gasolina muda. Mas assim, o importante é que nós somos seres que temos intelecto. Porque a gente consegue pensar. A gente consegue criar, a gente consegue formular, a gente consegue fazer tudo isso. Ficou claro ou não? Nós temos 3 elementos dados por Deus. Vamos começar pelo intelecto? Cada um de nós fomos desenhados para pensar, para sentir, para fazer, para sonhar. Nós fomos desenhados para isso. Tanto é que a Bíblia é feita para um povo. Foi feita para uma pessoa, para todo mundo. Então nós temos elementos aqui. Tá? Se eu errar, você fala, tá? Porque é psicóloga, né? Você entra nas áreas dela assim, você tem que ir. Mas eu vou no sapatinho, devagar. Mas, a grosso modo, ela entendeu o que eu estou falando. Então, o nosso cérebro é para isso. Nós somos seres intelectuais. Nós não somos uma ameba. Certo? Aí, pastor, mas o cara tem ali o mesmo cérebro que o outro tem. Se o cara tiver um problema, aí é outra coisa. Aí faltou um problema, eu estou falando do ser funcional normal. O cara tem uma deficiência mental, aí é outra coisa. Certo? Eu estou falando de seres normais. Nós temos aqui, sobre esse intelecto, nós temos informações. E nós vamos ter que ter sabedoria para poder lidar com tudo isso. É como se fosse uma base operacional para o intelecto. Ficou claro para vocês isso? Pastor, mas Deus dá tudo isso? Claro que Deus dá. Claro que Deus dá. Você pode operar, se eu, por exemplo, se eu pegar um carro, pode ser que eu faça uma viagem perfeita daqui para Vitória. Pode ser que você pegue o mesmo carro e não faça uma boa viagem.
um bom aproveitamento desse carro, né? Você já viu o cara com um carro 1000 que ele consegue andar muito mais veloz do que o cara que tem um carro mais potente? Então, assim, você pode usar a sua máquina de maneira eficiente ou não. Você pode ter uma máquina que você opera lá na sua casa e você opera de qualquer jeito. Então, essa performance, é aí que dá o negócio. Uma mente pode funcionar com mais performance do que a outra. Depende se você souber juntar os elementos que Deus está te dando. Ok? Tem gente que consegue ser muito mais habilidosa sem muito estudo. Que tem uma mente... Que mente pode ser treinada, né? Você pode treinar a sua mente, você pode fortalecer sua mente. É como se fosse uma musculatura, né? Que você desenvolve. Agora, por que a Bíblia está dizendo aqui, nesses dois textos, que Deus deu para eles isso? É porque Deus dá tudo. Embora você pense que, você acredite que alguma dessas coisas aqui é sua total responsabilidade, é da sua responsabilidade, você vai pensar. E existe um mistério que você não entende. Todas essas coisas aqui nos são dadas por Deus. Todas. Por que você está falando isso, pastor? Primeiro, porque está no texto. Porque o versículo 3 de Êxodo, capítulo 31, diz que Deus encheu eles disso aí. Sabedoria, conhecimento e mais o quê? Inteligência. Ok? Paulo orou para que Deus desse tudo isso para eles. Então Deus dá essas coisas, embora você ache que alguma coisa é responsabilidade sua. Então, nós temos a plataforma, gente. Nós temos a plataforma. Nós temos um cérebro. Deus nos deu a base. Agora, como que essa coisa toda vai operar? Aí nós vamos depender de Deus. Ok? Nós temos uma base para operar, mas como vai operar numa performance grande? Se a gente depender de Deus, a gente vai conseguir tudo isso. É isso que eu quero dizer para vocês. Pastor, mas você tem que entender o seguinte: aquele fulano lá, ele sabe as coisas porque ele estuda muito. Gente, capacidade de ser autodidata, de estudar, de pesquisar, isso vem de Deus também. Juntar informações, catalogar informações, distribuir informações, organizar informações, isso é de Deus, gente. Vocês estão pensando que é assim? Ah não, porque eu faço a fala. O que é, cara? O que é? Você pode ter 1 milhão de informações na sua cabeça. Como você transmite isso? Cada pregador que está na frente, todos eles transmitem de forma certa a palavra de Deus? Tem pregador que você não entende nada. Não é verdade? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem. Maneja bem. Tá? Você tem que manejar bem. Então não adianta você ter a palavra na mão se você não souber manejar. Tem um cara que pega lá um versículo bíblico e bota a igreja para chorar com meia hora com um versículo. Tem outros que veem um monte de coisa, igreja, não entendi nada. Entendeu nada? Mas eu estou falando da palavra de Deus. O fato de você ter um tesouro nas mãos não significa que esse tesouro vai chegar na mão dos outros. Não significa. Então nós temos que depender de Deus para tudo. Deus leva a gente às fontes de pesquisa, gente. Você está estudando a Bíblia aqui, Deus te leva, Ele te conduz lá para o livro que você tem que estudar, para o outro livro. Ele pega as informações, te ajuda a organizar tudo. Essa lógica espiritual vem tudo de Deus, cara. Ou você está achando que nós estamos aqui, eu faço, eu que sei fazer, rapaz. Mas estuda. Esse desejo de estudar vem de Deus. Essa capacidade de lidar com informações vem de Deus. Tudo vem de Deus, ué. Você pensa que nasceu assim, sou um ser tão inteligente. Meu filho com 5 anos de idade sabe fazer tanta coisa. Por que sabe fazer? Então não basta ter uma plataforma. Mas você tem que fazer com que essa plataforma funcione bem. Você pode ter 200 livros do seu lado. Aí você fala, como é que eu vou começar? Onde que eu estudo? Qual é a fonte? Porque eu tenho um tempo para estudar, mas qual a fonte que eu vou buscar, né? É o livro tal? Qual que é mais importante? Porque você pode gastar tempo num livro que não vai servir para nada. Então, olha a dependência de Deus. Deus mostra tudo para a gente. Onde estudar, como estudar, o que falar.
Isso vem do Senhor. O querer e o efetuar vem do Senhor, gente. A gente pode até pensar, a gente tem que dar a nossa vida por isso aqui, lutar, mas saber que até a absorção de conhecimento vem de Deus. Olha só, conhecimento, sabedoria e inteligência são coisas dadas por Deus, certo? Não é simplesmente você ter uma mente, significa que você vai fazer essa mente funcionar bem. Você depende do Espírito Santo também para te fazer usar a mente de forma correta. E você adquirir conhecimento, catalogar informações, você precisa de Deus também, para juntar essas informações e fazer a aplicação dessas informações. Uma vez eu ouvi um pastor orando, ele falou assim com Deus: Deus, ministra sobre as minhas emoções. Eu achei muito interessante, né? Ele queria que Deus ministrasse sobre os sentimentos dele para pregar. Às vezes você fala com Deus: Deus, eu tenho a letra, mas eu preciso do teu espírito. Você pode estudar o dia inteiro. O fato de você ter estudado o dia inteiro, Renato, não significa que você está pronto. O mais importante você tem que fazer depois que você estudou bastante, tudo que você puder, você dizer: eu tenho a letra, mas eu preciso do teu espírito, porque senão eu não consigo fazer isso chegar. Certo? Então, embora você acredite que alguma dessas coisas seja a sua responsabilidade, entenda uma coisa, de uma forma misteriosa: conhecimento, sabedoria, inteligência, tudo isso vem do Senhor, porque Paulo pediu para a igreja de Colosso. E aqui nós vemos no versículo 3 do capítulo 31 do Êxodo, Bezalel sendo chamado por Deus e sendo enchido de todas essas forças. Tudo bem? Aí nós temos que entender que existe o conhecimento humano, né? Só que aqui existe a sabedoria humana, né? E existe também a inteligência, né? De pessoas que nem estão dentro da igreja, mas nós estamos falando da construção do tabernáculo, que exige que a sabedoria, esse conhecimento, essa inteligência tenha um padrão celestial, certo? Padrão celestial. Por isso que é diferente. Sigamos. Versículo 4 e 5. Ele vai seguir dizendo: tudo isso que o Bezalel recebeu é para quê? Para elaborar projetos, desenhar. Ele vai desenhar os projetos. Trabalhar em ouro, em prata, em cobre e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. Tá? Então o Bezalel era o quê? Artesão. Esse homem aqui, artesão, certo? Com a habilidade de trabalhar em qualquer tipo de material. Ele era um homem capaz de elaborar projetos, mas vocês viram que no versículo 3 foi Deus que deu isso para ele? Tá, pastor, mas eu não foi Deus que me deu, eu fiz uma faculdade. Deus que te deu, rapaz, entenda o que eu estou falando, gente. Foi Deus que te deu. Deus pode te dar através de uma faculdade. Deus está te dando. Você se tornou um bom profissional, Deus te deu isso, certo? Senão seria, todo mundo ia lá e fazia, ficava, todo mundo crescia, né? Então, mas eu estudei. Deus te deu. Eu fiz o curso, Deus que te deu esse curso. Até o querer. Deus é tão poderoso que às vezes Deus não chama para uma oração, gente. Não chama. Você nunca foi chamado para orar? Você sente vontade de orar? Então Deus está chamando. Deus tem uma demanda lá na frente que você não enxergou. Aí chamou o Renato para intercessão. O Renato sentiu aquele desejo de orar, rapaz. Eu vou orar. Aí você vai para o quarto orar, você não sabe nem por que você está orando. Ele é Senhor, não é de todas as coisas? Tudo. Sabedoria para falar com os filhos. A energia para trabalhar durante o dia. Deus, me dá sabedoria para mim trabalhar e ganhar dinheiro hoje. Eu preciso saber como chegar nos clientes. Eu preciso saber o que fazer. As portas, o Senhor que vai abrir. Como falar. Como escolher um funcionário. A gente esquece disso, né? Você vai para uma reunião, você costuma orar? Muda tudo quando você ora. Vou fazer uma reunião aqui com os funcionários, Senhor, me dá sabedoria para me saber o que eu vou falar, certo? Às vezes você pega umas coisas assim, como pastor, às vezes vem umas coisas para a igreja, que pode ser uma cilada. A pessoa quer conversar com você lá na sala,
Aquilo pode ser uma cilada do diabo para você. Você tem que vigiar o tempo todo. Aí, vamos dizer, vai vir um político conversar comigo. Pastor, podia falar com o senhor? Vocês acham que isso não precisa de oração, não? Qual o desdobramento disso pode ser depois? Né? Qual é? Qual o desdobramento de você conversar com uma pessoa que foi abusada? Um cara que matou alguém? Uma confissão de um crime. Que a pessoa vai falar, eu matei fulano, só o senhor que sabe. Tudo é muito perigoso de ser feito. Como eu dei um exemplo para vocês. Eu atendi um cara aqui na igreja, cara homossexual, assumido, na cidade. Pastor, quero conversar com o senhor. E não é simples você atender um homossexual assumido que quer conversar com um pastor na igreja. É complicado. Assumido e conhecido, né? Mas você tem que orar a Deus, o que vai acontecer? Se esse cara falar assim, eu quero ser membro dessa igreja, qual o desdobramento disso aí? Um homossexual que pede para ser membro de uma igreja. Pastor, isso é ótimo, graças a Deus. Será? Não sei. Se ele for assumido, é difícil, porque amanhã ele vai trazer o outro amigo dele. E amanhã ele traz o namorado. E ele entra de mão dada e dá um beijo na boca perto do seu filho. É simples uma decisão dessa? Queria saber se é simples. Não, pastor, a gente tem que abrir. Então abre o coração. Então, não sei. Você sabe? Eu não sei, quem sabe é Deus. Amanhã o cara não vai ter 15 aqui dentro sentado fazendo rebelião para a igreja, dizendo para a igreja que só tem que aceitar casamento de gay, porque nós estamos aqui. Só aceita o nosso dízimo, agora você tem que aceitar a gente casar. Como é que vai ser, pastor? Você vai fazer o quê? Mas pode ser bênção, pastor. Pode. A pessoa vem, converteu, graças a Deus, mudou de vida, amanhã ele está com uma mulher, quer casar. Opa, que bênção, né? Mas tem os dois lados, não tem? É simples, então. Então, uma decisão errada pode acabar com a igreja. Se entra, você fala, eu não quero mais. Porque é de lá não aceito, se eu aceito, então eu estou na outra. Ou vocês não são assim? Não são não, né? Vocês são assim. Não, o senhor está aceitando aí, a gente não aceita isso aí não. Daqui a pouco está misturando com as coisas sagradas ali, isso não é certo. Né? É uma decisão difícil, o cara veio. Mas eu orei antes. Mas eu quero ficar, que eu quero seguir, eu quero ficar, quero seguir. Eu falei, Deus sabe, eu já orei. Quero seguir, quero sentar aqui na igreja. Eu falei, você vai ficar quieto ou vai querer impor homossexualismo para a igreja? Como é que faz? Eu falei, Deus, eu estou preparado para isso já? Não sei se eu estou preparado para isso. Aí acabou que o cara falou e sumiu. Sumiu. Talvez Deus entendeu, você ainda não está preparado para isso. Talvez a igreja não está preparada para isso, vai trazer consequências. Mas é uma realidade que a gente mais cedo ou mais tarde vai ter que enfrentar. É complicado essas coisas. Daqui a pouco o cara está ali com o namorado dele e vai dizer para você assim, eu estou com meu namorado aqui, eu quero ser pastor. Eu quero liderar a oração, o senhor vai deixar não? Está com preconceito, né, pastor? Você botou o Renato, mas não me colocou, né, pastor? Pastor. Não, irmão, porque você não tem vocação. Não, pastor. Não, o senhor está com preconceito comigo, tá certo? É isso que está acontecendo. Deixa eu botar a mão na cabeça da galera aí. Então, uma decisão errada pode acontecer com ele. A gente depende de Deus ou não depende de Deus? Então é melhor orar antes, né? Aí quem decide é o dono da igreja. O dono da igreja decide. Ele é dono. Se ele autorizar que as coisas sejam assim, que seja, ele cuide. Nós estamos aqui para obedecer, né? E espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Nós vimos aqui que esse Bezalel, artesão com habilidade de trabalhar em qualquer tipo de material, desenhar projetos, executar trabalho artesanal em ouro, em prata e bronze, ourives ele é.
esculturas em pedras e entalhamento em madeira. Um artesão, né, capaz de trabalhar em qualquer tipo de material. Recebeu toda essa capacitação do próprio Deus, conforme o versículo 3. Certo? Trabalhar em ouro, em prata, em bronze, esculturas de pedra ou madeira. Vocês sabem muito bem qual o significado de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Sabe? Porque ouro é obras espirituais ou coisas feitas no espírito. Nós temos prata como um metal inferior. Temos o bronze como um metal mais inferior ainda. Você vê a abundância de qualidade material. Nós temos pedra a serem entalhadas. Nós temos madeira a ser entalhada. São materiais diferentes, com características diferentes. Mas quem está dando capacidade para que Bezalel possa lidar com todos esses materiais é o próprio Deus. A resposta está aí. Deus nos chama para lidar com coisas diferentes, mas a capacidade vem dele. Talvez você vai ter que mexer com um ouro. É fácil, né? Prata, bronze, madeira, pedra. Pedra é difícil. Às vezes nós nos sentimos incapazes de lidar com esses materiais diferentes. Aí falo do ser humano. Mas Deus nos capacita. Isso vem de Deus. Se vai ser ouro, se vai ser prata, se vai ser bronze, madeira ou pedra. Cada um vai precisar de uma ferramenta diferente, de um processo diferente para lidar. O ouro você derrete com fogo. Pedra não. O fogo na madeira queima a madeira. Como é que faz? Então fica aí os nossos desafios como crentes, de ter que lidar com coisas diferentes na nossa vida, e que não é fácil, mas Deus capacita assim como capacitou Bezalel. Entendido? Mas contando, pode vir qualquer tipo de material aqui para dentro. Mas a gente tem que saber mexer com cada material, mas vamos depender de Deus. O Espírito Santo que vai ter que nos ajudar a lidar com cada material desse. Foi ele que deu capacidade para Bezalel ou não? Vai dar capacidade para nós. Então assim, não adianta você ficar reclamando, achando que a pedra está dura, né? Não pensa. Se foi Deus que te chamou, Ele vai te capacitar a lidar com todo tipo de material. Não importa, aí a gente não precisa ter medo. O mais importante é sempre colocar Deus na frente para resolver as questões, porque Ele que sabe de tudo. A gente não sabe de nada. Quando você quiser passar na frente de Deus, aí pode ter certeza que você vai. Não é verdade? Senta aí, Deus, que eu vou resolver isso. Faz isso. Isso aí é só para a gente entender o que é dependência do Espírito Santo. Tá claro? Não importa o desafio que estiver diante da gente. Nós vamos resolver todos, porque Deus vai nos orientar. Acho que ficou claro, né? Versículo 6. Ele disse: eis que eu tenho posto com ele, a Aioliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Esse homem chamado Aioliabe vai trabalhar como um auxiliar de Bezalel. Certo? E Deus também terá que dar para ele capacidade. Essa capacidade está resumida aqui, sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis para que façam tudo o que tem ordenado. Nós vemos homens com disposição, com a predisposição para serem capacitados por Deus. Então até o ajudante vai ter que depender de Deus. Certo? Não só o Bezalel, mas também os ajudantes. Vocês já vão olhar para o Bezalel aqui de forma diferente, né? O nome foi muito bem escolhido, né? Enquanto esse segundo homem, Aioliabe aqui, é um artesão também,
que vai ser auxiliar de Bezalel na supervisão de toda a obra. Eles vão ser os supervisores de todos os homens que vão trabalhar. Agora o que é interessante é que esse Aholiabe, nome difícil de falar, ele pertencia à tribo de Dan, um dos menos influentes e honrados em Israel. Ele tinha pouca consideração entre as tribos. Aqui também a gente pode ver Deus como um pai que escolhe um assistente para Bezalel, para uma posição tão importante, um homem de uma tribo inferior. O cara que tinha menos crédito ali, exatamente esse Aholiabe, porque é da tribo de Dan, que é uma tribo muito inferior. Mas Deus escolheu, porque Deus vai capacitar. Então Deus escolhe e Ele capacita. E Deus não está escolhendo gente perfeita, certo? Deus não escolhe nada pronto. Deus escolhe gente que tem o coração aberto para aprender e para crescer. O nome Aholiabe significa tenda do meu pai. Como assim? Esse cara vai ser chamado aqui agora, vai ser capacitado para poder cuidar, construir a tenda de Deus. Mas esse cara já nasceu com esse nome? O pai dele já deu esse nome? Então parece que esse nome é como se fosse um chamado dele desde criança. O nome dele significa tenda do meu pai. Como se ele fosse concebido, recebe o nome com o propósito de um dia construir um tabernáculo para Deus. Mistério, hein? A gente vê que Deus já está trabalhando lá quando o cara no nascimento dele. Nós nascemos com um propósito já definido. Está claro isso aqui, né? Porque esse propósito tem a ver com esse ofício dele. O nome de nascimento tem a ver com o ofício que ele vai exercer agora. Ele vai ser o construtor da tenda, por isso que o nome dele é tenda do meu pai. É como se ele tivesse nascido para preparar a tenda de Deus. Por isso que recebeu esse nome. Ok? Qual a lição que a gente aprende aqui? É que nós todos temos um propósito na nossa vida. Fomos criados com um propósito, todos nós. E precisamos perseguir o nosso propósito, pelo qual nós somos chamados. Ele está encontrando o propósito dele aqui. O nome dele apontava para um futuro, e agora ele encontrou o futuro dele. Vocês duvidam que Deus tem um propósito para cada um de vocês aqui? Vocês não acreditam nisso, não? E quantos de vocês estão perseguindo esse propósito? Hã? Vocês acham que Deus não tem propósito para aqueles que estão lá fora, não? Tem. E eles estão perseguindo o propósito? Esse cara encontrou. O nome dele apontava para um futuro, ele encontrou o futuro e vai construir agora a tenda. E olha que ele era um cara de uma tribo assim, inferior, né? A gente tem na Bíblia o exemplo do Zaqueu. Lembra do Zaqueu? Ele não subiu numa árvore lá para poder ver Jesus? Estava perseguindo o propósito dele. De uma forma assim, subjetiva, mas estava. Ele era pequeno. Ele podia dizer assim, eu sou pequeno. Então... Mas ele sobe numa árvore para ver Jesus. Não subiu? Esse cara estava perseguindo o propósito dele. Talvez que ele nem entendia direito, mas ele estava perseguindo. Zaqueu subiu na árvore. Quando ele subiu na árvore, Jesus viu ele. Que árvore, hein? Que árvore é essa que mudou o destino dele? Subiu no sicômoro. Era uma árvore comum na Palestina. É igual você ver esses pés de árvore aí que dá para todo lado. Uma coisa comum, simples, que ele se apoiou para poder perseguir o propósito dele. Jesus viu ele. Ops. Vou comer na sua casa, hein? Sim. Os religiosos todos estavam querendo que Jesus fosse lá almoçar na casa dele. Mas ele falou, vou na casa do Zaqueu. O Zaqueu era ladrão, roubava dos judeus para o Império Romano, cobrava imposto absurdo, tinha uma taxa, ele cobrava a taxa dobrada, enchia o bolso e corria com isso. Ele era considerado como um traidor da nação judaica e considerado como um ladrão ao mesmo tempo. E aí o Império Romano deixava solto, né? Ah, está roubando o povo dele, tá bom. E de repente, né, esse Pablo Escobar foi encontrado no meio da multidão.
por Jesus. E Jesus falou: ó, Pablo, eu vou comer na sua casa. Jesus, não tem nenhum lugar para você comer melhor, não? A gente não entende, né, os mistérios. E de repente, quando Jesus chega na casa dele, a primeira coisa que ele faz é falar: olha, eu vou devolver tudo que eu roubei aí. Se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Pô, não precisou nem de Jesus falar, né? Se Jesus entra, a gente age. Quando a gente age, a gente não age porque Jesus não entrou, né? Ele já falou: ó, vou devolver tudo que eu para os pobres, eu vou ser ladrão mais não. Jesus falou: hoje entrou a salvação nessa casa, hein? Salvação, né? Como é que era o nome do Zaqueu, o significado? O nome do Zaqueu, justo. O nome do Zaqueu significava puro e justo. Então ele foi programado, ele nasceu para ser puro e justo, mas não foi. Aconteceu muita coisa que ele perdeu o propósito da vida dele, pelo qual ele foi chamado. Mas aqui ele encontrou. Não encontrou, ele foi chamado para ser justo e puro. Viveu em justiça muito tempo, mas agora ele decidiu ser justo. Que encontrou com Jesus. É só você querer. Só você querer encontrar seu propósito, né? Mas a gente tem que correr atrás, né? Tá claro isso? Temos que correr atrás daquilo que fomos chamados para ser. Okay? Quando você vê gente sendo enquanto você não é porque a pessoa é diferente, é porque ela foi atrás do propósito dela, você não foi. Às vezes você vê gente que nasceu na igreja, mas está perdido igual segue em tiroteio. Aí você vê o cara que veio do mundo, entra aqui, encontra o propósito dele, daqui a pouco está aqui na frente pregando. Porque Deus tem propósito para todo mundo. Versículo de 7 a 11, ele continua falando sobre o que esse Bezalel e seu auxiliar devem fazer, né? Ele vai dar um panorama geral de toda a obra que deveria ser feita por eles. Ele disse: a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciário que estará sobre ela, todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus pertences, e o altar do incenso, o altar do holocausto, todos os seus utensílios, e a pia com sua base, as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão, do sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrar o sacerdócio, o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme a tudo o que te tenho mandado. Então, todo o material foi separado e agora eles vão ter que fazer tudo. Mas esses caras têm que ser muito bons, hein? Eles vão lidar com muita coisa, com a construção da tenda, preparação de bacia, altar. São artesãos especialistas, ok? Esses homens têm uma missão, uma obra sagrada e complexa. Isso, para ser executada. Não tem? Uma grande obra a ser feita. Eles estão construindo um tabernáculo. E nós estamos construindo pessoas. Nós estamos construindo vários tabernáculos. A igreja é formada de vários tabernáculos que foi construído. Hoje vocês são casa de Deus porque alguém ajudou vocês. Alguém foi ali, evangelizou, convidou, né? Quando me convidou vocês. Hoje nós somos um tabernáculo porque alguém ajudou a gente nessa construção. Inspirado pelo Espírito Santo, não foi? Importante saber. Essa obra complexa, sagrada, foi executada por especialistas. Ou não? Agora é importante a gente lembrar de uma coisa, né? Quem deu a especialização para eles? Deus. Então Deus nos faz especialistas. Todo cristão deve se tornar um especialista naquilo que faz. Todo cristão. Em tudo que for chamado para fazer, o cristão precisa ser um especialista. Pelo Espírito ele pode se tornar um especialista. Então, o especialista é especialista, né? Então você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Isso é ser um especialista. O que você faz?
Aí eu fico lá no portão. Você fica no portão, mas entrou muita gente que você nem olhou para a cara deles, hein? Entendeu? Porque a gente acha que especialidade é só as coisas grandes. Gente, nós temos que ser especialistas em tudo que a gente faz. Você sabe por quê? Porque Deus nos capacita para sermos especialistas. Não está aqui, claro. Ou não? Nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Tudo que você for fazer para Deus, faça como especialista. Se torne um especialista no que você vai fazer. Você vai lidar com criança? Seja um especialista em criança. Nada menos do que isso. Ou não? Você tem que ser um especialista. Se você buscar de Deus, você vai ser um perito em criança. Vai saber o que a criança pensa, o que a criança sente. Você não vai ficar lá na salinha falando assim, eu não aguento esses capetinhas não. Manda voltar lá para o pai e para a mãe. Você não está entendendo o que você foi chamado para fazer. Está chamando a criança de capeta. Você tem que orar pela criança. Estou dando só um exemplo. Estou dizendo que estou fazendo isso não, tá? Entendeu o que eu estou falando? Você entendeu o que eu estou falando ou não? Daqui a pouco vocês vão pensar que os irmãos estão chamando os meninos. Eu estou dando só uma ilustração. Porque muitas vezes as professoras, ou quem cuida de criança, ou de alguma demanda, sente dificuldade no que está fazendo. Mas nós somos chamados por Deus para resolver os problemas. Você não vai voltar para o culto porque você está fazendo bagunça aqui. Porque se você voltar para o culto, você vai fazer bagunça no culto. E você está aqui atrás para aprender e para que o culto seja uma bênção lá para os adultos. Então você vai ficar aqui. E eu vou resolver esse problema. Eu vou orar, eu vou buscar de Deus, mas eu vou ajudar essa criança. Aí quando você vê criança mudando de vida, é porque algum especialista está trabalhando ali. Está trabalhando. Então a gente tem que, nós somos chamados para mudar as coisas. Né? Se não fosse, se criança viesse pronta, não precisava de professor. Deixava na sala lá, tranca a porta, deixa lá. Se membro de igreja ou ovelha viesse pronto, não precisava de pastor. Se jovem viesse pronto, não precisava de pastor de jovem. Então nós temos que ser nada menos do que especialista no que a gente faz. Então quando você limpar a igreja, limpe com excelência. Essa é a prova de que você está carregando um Deus dentro de você. Essa é a prova de que Deus te chamou e que Deus te ungiu, te capacitou. Se for passar o pano assim, ó, passa o pano assim. Não joga a terra debaixo do tapete, não. Mas não tem ninguém vendo, não interessa. Quem me chamou está vendo. Quem me chamou está vendo. Está olhando o que eu estou fazendo. Cada detalhe, cada poeirinha que você tem que tirar, você tem que ser um especialista. A pessoa vai falar assim, uau. Deus não fazia e conferia? E viu Deus que era bom? Que ele fazia? Ele não fazia isso. Ele tinha um processo de qualidade. Que ele fazia e conferia. Ver se estava bom. Viu Deus que era bom? Dava uma volta. Oh, yes, está bom demais. Então nós temos que ter um padrão de qualidade em tudo que a gente faz. Seja no nosso trabalho. Então assim, nada menos do que uma grande advogada. Certo? Uma grande psicóloga. E busca. Nada além do que um grande oficial. Um bombeiro oficial, um tenente oficial. Nada além. Nada menos do que isso. Nada menos, tá? Nada menos do que isso. Tá certo? Como professora. Não é isso? Vocês são professoras? Como que é? Minha boca é excelente? Se não for, e aí, Renato? Como é que é? A Doce Maria vai ser a empresa do segmento a melhor de Colatina ou não? Você, Marinalva? Porque se não for, você não está entendendo nada que eu estou falando. Certo? Você lá, Cris, nas unhas, você vai ser a melhor de Colatina do que você está fazendo ou não? Uma das melhores? Não sei. Como é que vai ser? Robson, no seu segmento lá, essa é a sua ambição? Se tornar um mega especialista no seu segmento? Porque Deus está lá dentro daquela empresa ou não?
os ministros de louvor, os pregadores, os professores, os profissionais. Pastor, mas eu só fico lá na empresa atendendo no balcão. Mas, bom, seja um atendente especialista, puxa. Não é não? Por favor, né? Porque o que não falta nesse mundo é gente que não quer saber de nada. Isso revela uma geração sem Deus. Uma geração sem Deus. Você tem que engolir o que você faz, você tem que correr atrás, você tem que amar, você tem que ter paixão, você tem que ficar acordado de madrugada. Pastor, mas eu quero dormir. Que dormir o quê, rapaz? Você dorme de dia, dorme de noite, você só pensa em dormir. Vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos estudar, vamos treinar, vamos ler mais as coisas para que a gente faça a coisa bem feita. Está aqui o exemplo, né? É só você querer. Vai continuar até quando você meia boca? Uns crentes ficam assim, ó. Obreiro. Opa, o obreiro fica assim, ó. Ligado, ó. Ligado, aceso. Quem é? Está precisando de alguma coisa aqui? O obreiro fica assim dentro da igreja. Tem que ter sangue nos olhos, meu amigo. Não é? Vamos lá, está precisando de alguma coisa aí? É comigo mesmo, deixa que eu resolvo aqui, ó. Aqui nós estamos tomando conta desse negócio aqui, ó. Olha lá atrás, essas crianças estão fazendo bagunça. Se tem algum irmão perdido lá fora. É isso aí, obreiro, é isso aí. Tem que ser os olhos do pastor. Onde o pastor não está enxergando, ele está vendo tudo. O pastor, o senhor não viu o que você está pregando, mas a gente viu lá, ó. Está faltando cadeira lá na igreja, hein? Vamos comprar. Então, nós precisamos, porque nós temos Deus, gente. Esses homens se tornaram especialistas, porque o Espírito de Deus veio sobre eles, lá no versículo 3. Porque eles vão fazer uma obra muito sagrada, uma obra muito importante. O que nós estamos fazendo aqui, vocês acham que não é importante, não? A igreja metodista tem que ser uma igreja relevante nessa cidade. Falta muito para ser, mas tem que ser uma igreja relevante, porque senão a gente não serve para nada. Eles têm que chegar aqui dentro e falar assim: uau, que povo educado, que povo, que coisa bacana essa igreja. Que é isso, hein? Fica a dica, hein? Fica a dica aí, por favor, hein? Vamos mudar esse negócio de ser empregado, fica faltando serviço, dando desculpa, pegando atestadinho para poder não trabalhar. Vamos parar com esse negócio aí, pelo amor de Deus, hein? Misericórdia. Eu vou processar meu patrão, que eu vou ganhar 30 mil. Isso é coisa de gente pobre, rapaz. Misericórdia, pobre espiritual. Aceita as condições do patrão, fica 5 anos trabalhando lá, aceitando as condições, depois está precisando de 20 mil, vou entrar com um processo. Não vem falar isso comigo aqui não, hein? Não fala isso aqui na igreja não, que eu te boto para fora da igreja. Porque você aceitou os termos. Eu queria ser um juiz meia hora. Chegar lá e falar assim: vem cá, você está reclamando de quê? Não, porque eu estou processando porque eu trabalhei depois da hora. Quantos anos você trabalha depois da hora? 5 anos. É? Você aceitou os termos? Você aceitou o errado, agora você está reclamando de quê? Vai lamber sabão que você ganha muito mais. Ué, que história é essa? Tá tudo bem, né? Vamos fazer, fica 3, 4, 5 anos, não é assim, Robson, das empresas? Aceita tudo certinho. Depois, eu quero construir meu barraco. Vou procurar quem eu vou processar. Aí o cara lembra assim daquela empresa que ele trabalhou lá atrás, vou entrar com um processo lá, que eu trabalhei meia hora. Que coisa feia. Que coisa feia, né? Que coisa feia. Por que você não falou assim, patrão? Patrão, eu vou trabalhar depois das 6 horas. Eu vou fazer, não estou aqui para cobrar. Eu quero fazer porque eu amo a empresa. Então faça. Vou trabalhar depois, mais 1 hora a mais, então eu quero receber. É assim que a gente faz, a gente justa faz isso. É um tal de processo. A gente só vive de processo. Processa todo mundo. Vou te falar a verdade, viu? É difícil demais. Mas, gente, vamos ser crente, por favor. Por favor, vamos ser crente. E parar de ser arrastador de chinelo, como muita gente fica aí. Vamos ser exemplo. Nós somos especialistas no que a gente faz. Ter essa ambição de fazer as coisas bem feitas para Deus e para tudo que você vai fazer. Mesmo que seja uma coisa simples. Coisa simples, faça com amor. Digita um texto com amor, faz um bolo com amor, faz, sei lá, né? Padrão alto, né? Às vezes eu lembro, eu conheço o Luiz desde pequenininho, né? E o Luiz é bem criterioso com o padrão de qualidade dele, Luiz. Aí ele, na igreja, Luiz, logo que ele começou, ele mexia com projeção, essas coisas ele que fazia para a igreja, né?
Aí quando o Luiz ia botar o data show, para poder centralizar, tá o Luiz assim, fazer assim. Você lembra disso? Aí daqui a pouco ficava uma gretinha, a galera, não, tem... Ele subia, ficava uma gretinha assim fora, rapaz, mas eu falei, esse menino, que menino chato, né? Rapaz, ele fica, mas é cri-cri com detalhe, com as coisas, padrão, não é assim? Ele vai aferindo as medidas, ele olha assim, ia nos retiros, botava um banner e ficava olhando assim, ele com a cabeça. Enquanto não ficava alinhadinho, ele não ficava sossegado. Eu achava estranho, mas eu sabia que ali tinha um mistério. E até hoje, profissionalmente, ele é assim. É por isso que ele está onde ele está hoje. Por causa da qualidade, né? A gente tem que fazer o que ninguém faz. E ter critério onde ninguém tem critério. É assim que a gente ganha, a gente cresce. Porque fazer igual todo mundo faz. Quando você atinge um padrão de qualidade e excelência, o sucesso é garantido. Garantido. Você ganha por aquilo que você resolve. Não é assim? Sigamos. Hoje é curto, né? Mas vamos lá. A gente entra nessa última sessão com poucos versículos. A segunda sessão do estudo é versículo 12 e diante, que vai falar sobre o sábado. Falou mais o Senhor, versículo 12, a Moisés dizendo, mais coisas Deus está falando a Moisés. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados. Esse mandamento já tinha sido dado lá atrás, Êxodo 20. Porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então Deus agora, Ele vai apresentar aqui a lei do sábado, vista em Êxodo 20 antes, sobre uma nova sanção. Vai ter uma pena nova aqui. Até então no Êxodo, lá, Êxodo 20, não falou-se de morte com o não cumprimento do sábado. Mas agora, vai ser apresentado a lei do sábado novamente nesse contexto aqui de construção do tabernáculo, como uma nova luz em sua intenção e valor. Até então o sábado tinha sido em geral um mandamento positivo, né, destinado a testar a obediência do povo. Mas agora o sábado foi elevado a um sinal sacramental entre Deus e seu povo. É por isso que ele vai ser sustentado agora com pena de morte. Quem não cumprir vai morrer. Porque está falando de tabernáculo. Então o tabernáculo é a obra mais sagrada que o povo de Deus teve que fazer ali. Quando agora Deus está dizendo o seguinte, olha, vocês vão prestar atenção numa coisa. Vocês lembram que vocês têm que guardar o sábado. Se vocês não guardarem o sábado, vocês vão ter consequências. Só que agora, na construção do tabernáculo, Deus falou assim, se vocês não guardarem, vocês vão morrer. Vai ter pena de morte. Você fala, poxa, que sentido tem isso, né? Por que essa sanção cresceu tanto aí, nessa punição? Porque Deus começou a perceber que eles estavam tão empolgados para mexer com coisas sagradas, acharam tão importante a construção do tabernáculo, uma obra tão poderosa de Deus, que eles pensaram o seguinte, a gente não precisa nem descansar. Vamos trabalhar sábado e domingo, vamos cortar direto. A gente agradar a Deus. É por causa desse pensamento. Porque eles acharam, por estarem diante de algo sagrado, eles podiam quebrar outra coisa sagrada, que era o sábado. Porque o sábado era uma sombra que estava apontando para o futuro. Por quê? Por que o sábado não poderia ser quebrado a lei do sábado? Porque o sábado apontava para Cristo. Não é isso? Porque o sábado a nossa vida é assim, a gente trabalha 6, que 6 é número de homem. Nós temos o nosso trabalho. Não temos o nosso trabalho? Por isso que é simbolizado por número 6, pelo número 6. Só que o número 7 é o número de Deus, é o número divino. Então existe um lugar onde a gente trabalha e um lugar onde Deus trabalha. Então quando o cara trabalhava 6 dias, ele tinha que trabalhar 6 dias, mas ele tinha que ter no 7º dia um lugar de descanso. Então você tem trabalho e descanso, trabalho e descanso, trabalho e descanso, certo?
Essa é a lei do sábado. Os 6 dias trabalhados representavam a vida. O 7º representava Deus na nossa vida. Por isso que ele disse, vocês vão trabalhar, mas vocês têm que ter um lugar para descansar. Porque só trabalho vai matar vocês. Então tem gente que só trabalha, não tem uma vida devocional. É isso que ele estava dizendo, se vocês tentarem viver sem Deus, vocês vão morrer. Que a ideia é trabalhar direto. Trabalhar, sem ter lugar para descansar. Então o descanso se tornou um lugar sagrado, ou um dia sagrado, para os judeus, porque era necessário que o homem trabalhasse, mas que ele entendesse que existe um lugar de descanso, onde ele vai recompor suas energias novamente, onde ele vai se fortalecer. Por isso que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, não é isso? E eu vos aliviarei. Então Jesus é um lugar para se ir, porque Jesus é o sábado, ele é o Shabá. Voltando ao que vocês já sabem, sábado não é um dia, sábado é uma pessoa, por analogia, ok? O que aconteceu na criação foi que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele contemplou. Porque Deus não se cansa nem se fadiga. A palavra original é contemplação. Por isso que diz que viu Deus que era bom. Esse é o contexto, ele criava e via que era bom. Então Deus criava e contemplava. Então a palavra não é descanso no sentido que vocês estão achando. O profeta Isaías ensinou isso aí. Deus não se cansa e nem se fadiga, né? O que ele faz? Ele dá força ao cansado, revigora o vigor de quem não tem vigor nenhum. Então Deus não se cansa. Número 1, Deus não se cansa. Então Deus não trabalhou e descansou. Então Deus trabalhou e contemplou. Quem é o nosso Shabá? É o Cristo. Por isso que ele disse, vinde a mim. Vocês estão cansados? Eu vou aliviar vocês, eu sou o Shabá de vocês. Sábado não é um dia, sábado é uma pessoa. Por isso que ele foi criado apontando para Cristo, como tudo que tem aqui. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Vocês acham que o sábado não? Tudo que está aqui. O tabernáculo não era Cristo? O altar de sacrifício não era Cristo? O cordeiro não é Cristo? Ou vocês acharam que o sábado não era? Então o sábado está sendo dito aqui o seguinte, já que vocês estão construindo um tabernáculo, agora é o momento de falar de coisas extremamente sagradas. Eu estou relembrando vocês, se vocês não guardarem o sábado, a punição vai ser com morte. O que ele está dizendo? Se vocês não tiverem Cristo na vida de vocês, vocês vão para o inferno, é isso que está dizendo. Se vocês não entenderem que existe um lugar onde vocês descansam, onde vocês se fortalecem, vocês não vão viver. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo aqui através do sábado, uma vida sem Cristo é uma vida de condenação. Só isso. É o mesmo sentido do dia de expiação. Quem não fosse lá para o dia de expiação de o cordeiro era morto, tinha que pagar com a vida. Se você não entender o sacrifício de Cristo, você vai para o inferno. Por isso que a pena de morte significa deixar de existir, não ter direito à vida. E nós não temos direito à vida se não for em Cristo. Ele não é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Entendido ou não entendido? Então, o sábado, aqui, está sujeito à pena de morte, porque é algo que eles não poderiam esquecer no futuro. Eles não poderiam esquecer no futuro. Vocês precisam trabalhar e descansar. Vocês precisam viver, mas o descanso é em Cristo. 6 dias, número de homem. 7º, número divino. Vivam, mas existe um lugar para Cristo. Vivam, mas tem um lugar para Cristo, onde vocês conseguem sobreviver. Se vocês quiserem só trabalhar e ficar sem o sábado, sem Cristo, vocês vão morrer. Essa é a informação que Deus quer dar aqui. Quem não entendeu? Fala aí para mim. Entendeu? Todo mundo entendeu? Qual o princípio do sábado? O judeu acha que é dia, mas não é. O adventista acredita que Deus cansou mesmo. Você consegue imaginar Deus descansando? É piada, né? É piada isso aí, né? Você falar que Deus se cansa. Deus não é homem. Deus não é gente, não é. Deus é espírito. Isso é atributo é característica humana. Cansaço.
E aí criaram o dia sagrado, né? Se fosse para a gente poder ver um dia sagrado, por que não o domingo? Pelo menos é um dia que tem muito mais significado para nós, né? Por que vocês acham? O domingo é o primeiro dia da semana. Funciona como uma primícia para Deus. E também é a ressurreição. Se for para ter sentido, o domingo, a gente fica com o domingo. Porque seria o dia do sol do domingo, né? Então, por isso que eles continuam se fundamentando no sábado, que estaríamos errados em oferecer o domingo, porque seria o dia designado para a adoração do Deus Sol. Pois é, o pessoal insiste com esse negócio de não entender o significado da Bíblia, né? Em guardar dia, proibição de alimentos, e festas sagradas. E se você ficar com o Antigo Testamento, você não está entendendo o sentido das informações. Bispo, é correto eu pensar que nesse caso, o sábado em si poderia ser considerado eu não sacrificar o meu tempo com Deus em função do trabalho? Por exemplo, eu não vou na igreja porque eu tenho muito trabalho. Aí eu não vou cultuar, não vou cumprir com o meu compromisso na igreja porque eu tenho outras coisas para fazer. Na verdade, é o mesmo significado do culto, né? O culto é que mantém a nossa sobrevivência. O culto são os passos em direção ao nosso futuro com Deus. Quando você perde um culto, você para a sua jornada espiritual. Cada culto é uma jornada. Então, tá. Sim, agora o sábado, o que Deus queria ensinar com o Antigo Testamento era apontar para Cristo. Tudo que tem no Antigo Testamento aponta para Cristo. Tudo. Não tem nada que não aponta para Cristo. Todas as festas sagradas, todos os dias sagrados, o sábado, tudo que foi ensinado para o judeu era uma forma didática de ensinar sobre Cristo. Seria uma realidade muito difícil para o judeu, quando Cristo chegasse, entender Cristo como alguém simples. Eles pensavam num rei que viesse montado num cavalo branco ele vai vir depois, né, assim, com a coroa, né? Eles esperavam. E essa era a visão que eles tinham do reino de Deus, só poder e riqueza. Aí Deus criou toda a didática do Antigo Testamento, que foi rejeitado. Só a família de Noé foi salva. A lei de Deus foi um plano de salvação, que foi rejeitado. E você vai vendo. Cristo veio na terra como um plano de salvação, mas foi rejeitado. Agora Deus fez o plano de salvação como igreja. Nós estamos na última dispensação, né? Que esse é o último plano de salvação, é a igreja. E tem muita gente rejeitando. Antigo Testamento, todas as figuras. Isso é muito claro, Paulo ensinou isso para os judeus. Falou, os judeus convertidos queriam continuar proibindo alimentos dentro da igreja. O irmão está comendo carne, ó. Aí chamaram Paulo, o que está acontecendo? O cara era judeu, converteu. Aí o irmão lá não está guardando o sábado. Aí Paulo falou, gente, vocês não estão entendendo. E Paulo era judeu, né? Gente, isso eram sombras, são sombras das coisas futuras. O corpo é de Cristo. Ok? Isso tudo que vocês viram não é para ser guardado. Isso acabou. Cristo veio. Cristo é o fim da lei. Então isso ficou no passado. Isso era só para mostrar Jesus vindo. Quando Jesus veio, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fechou, gente. Jesus chegou, a lei cumpriu. O fim da lei é Cristo. Então quando você volta com esses fundamentos antigos aqui, você está renunciando à vida de Cristo. O sábado é o lugar de descanso. Porque Cristo é o nosso lugar de descanso. Cristo é um lugar para se estar. Aquele que está em Cristo, ele é um lugar para se estar. É uma geografia espiritual. Por isso que ele é o Shabá. Tão simples, né? De entender. O João Batista queria acabar com tudo isso, para dizer para os judeus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, gente, agora aqui para frente é Cristo. Sigamos a Cristo. Ele chegou. Aí os caras vêm trazer tudo de volta para dentro da igreja, querendo proibir. Aí Paulo falou, gente, não ficam proibindo isso. Não fica proibindo alimentos, não fica falando que tem dia sagrado. Por favor, ele falou, o corpo é de Cristo. Colossenses está lá, 2:17. O corpo é Cristo, o corpo é Cristo. Paulo gastou tempo ensinando isso. A festa de não sei o quê, tinha que guardar não sei o quê, dia sagrado. Segue a Cristo que fica tudo certo. Ok? Aí o próprio Cristo foi lá trabalhar no sábado, né? Os discípulos foram colher espiga no sábado. Aí a galera religiosa veio para cima.
Ah, ele está colhendo espiga no sábado, os seus discípulos. Não, vocês não estão entendendo. Vocês não entenderam, eles não entenderam nada. Tanto não entenderam que crucificaram a Cristo. Mas, entendido sobre o sábado, por favor. Então deixa a galera guardando a lei. Ah, pastor, eu quero guardar o sábado. Você pode guardar o que você quiser, eu guardo todo dia. Todo dia para mim é sagrado. Você pode guardar o que você quiser, Deus vai receber. Pastor, dia de sábado eu não como carne nem trabalho. Não, o problema é seu. Você só não vai criar isso uma regra. Ah, pastor, eu não quero cortar o cabelo para me servir a Deus. Ué, Deus vai receber isso, é uma bênção que você não vai. Qualquer sacrifício feito para Deus vai ser recebido, bem recebido. Só não vamos criar doutrina para isso, certo? Você quer guardar o sábado? Tem um monte de cantor aí que não sabe nem o que é Cristo. Ah, eu vou guardar o Shabá. Aí eles ficam lá 7 anos sem ficam um ano sem trabalhar, não é isso? Trabalham 6 anos e o 7º ano não trabalham, não cantam mais. Cada um faz o que quer. O problema é que eles não querem entender Cristo. Eles querem fazer tudo, mas não quer Cristo. O cara, ele guarda o Shabá, mas você fala assim, você crê em Deus? Ah, não, eu não. Ué, é uma loucura. Mas isso aí é coisa superada, já faz tempo, né? Esse negócio de sábado, né? Carne, isso aí está superado ou não? O que entra na boca, pela boca, está na Bíblia isso? Não, não. Ah, o que sai da boca que é o problema. Você recebe com ação de graças e com gratidão. É isso. Alguém quer ficar agarrado nessas coisas, pode ficar. É o que o G12 faz muito bem, né? Os G12, os adventistas fazem isso muito bem. Então está aqui. A lei do sábado agora é passiva de morte, caso não cumprida. Versículo 14, 15. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo e é para vós aquele que o profanar certamente morrerá. Está entendendo isso? Porque isso tem um significado de Cristo para o futuro. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela obra será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Parece uma coisa muito estranha, mas é porque Deus estava ensinando. Tá? Eles tinham que ter isso na mente. Quando Jesus chegasse e fosse para a cruz, eles estavam tão acostumados a ver um cordeiro sem defesa ser morto para expiar pecado. Quando Jesus chegasse e fosse para a cruz, seria muito fácil de entender. Essa era a ideia. Um homem sem pecado que vai para a cruz, eles, ele é o cordeiro. Mas só que não entenderam. Então a razão para essa nova sanção está explicada no 4º mandamento. Justamente na construção do tabernáculo, foi esse entusiasmo, essa ansiedade que eles se dedicavam para construir o tabernáculo, né? E estavam sendo tentados a profanar o sábado. Estavam sendo tentados, assim, gente, é para Deus, né? Nós vamos fazer um tabernáculo. Deus não está preocupado com o sábado, não. Ele vai deixar a gente trabalhar, nós estamos com boa intenção, né? Então esse era o problema. Deus estava dizendo assim, vocês estão achando que vocês podem cumprir um princípio quebrando o outro. Vocês não podem. Por mais sagrado que seja o tabernáculo, certo? O sábado também é importante. Eles estavam muito empolgados, acharam que seria um mérito trabalhar no sábado, né? E às vezes a gente aprende o seguinte, os excessos de boa vontade, né? Acabam nos levando a violar os princípios de Deus. Como diz o outro lá, né? De boa vontade o inferno está cheio. Gente querendo fazer com discurso de ser bonzinho, bom samaritano, acaba atropelando princípios espirituais. Então acontece isso muito em igrejas que gosta de ser um sistema de paternidade equivocado, né? Às vezes você tem ali uma ovelha com problema. Aí você fica, paternalismo, não seria a palavra. Aí você, ao invés de confrontar os problemas para curar, você passa a mão. Aí você tem uma geração doente, que você fica ali
passa a mão no tumor da pessoa. A pessoa fala, está concordando com meus pecados, isso é bonzinho. E você não curou, você não ajudou a curar, você ajudou a pessoa a consolidar a dor dela. Ela tem a dor, mas tem você consolando. Então, às vezes você cria um sistema na igreja de você ser aquele cara bonzinho, muito cheio de afeto, que não traz cura. É um monte de gente doente, o cara continua fumando maconha, o outro continua traindo, o outro continua fazendo coisa errada, o outro vê pornografia, nós estamos juntos. Aí fica aquela ideia de paz e amor, pastor, o importante é o amor. Não tem essa coisa? A gente tem que amar as pessoas. Amar as pessoas. Jesus amou as pessoas, não deixou ninguém sem cura. Onde ele passava, ele curava. Não é? E esse é o problema do paternalismo, às vezes, da igreja, de não querer confrontar feridas para curar. E a gente precisa curar as pessoas. Né? Não ter boa intenção, quebrando princípios. Se você está errado, você trata mal a sua esposa, e para me manter você na igreja, eu fico querendo fazer política com você, encoberto os seus erros, eu estou quebrando um princípio espiritual. Porque eu estou cheio de boa intenção, quebrando um princípio espiritual, né, para poder favorecer você. Eu não posso fazer isso, eu não tenho isso, é coisa de gente covarde. É igual pai tem que tratar como filho. É o que eu falo com os pais. Pastor, eu chamei a atenção do meu filho. O irmão falou comigo, pastor, eu estou pegando duro com meu filho porque ele está desobediente. Eu acho que eu estou... Não, você não tem que ser colega de filho, tem que ser pai, tem que ser mãe. Colega está lá na escola. Tá? Esse negócio de achar que filho tem que ser colega, esse é o maior problema que existe. Pai é pai. Pai é pai. Né? Colega é colega. Colega, você fala o que você quer. Você empurra o colega, dá cascudo nele, né? É assim? Colega é colega. Então esse negócio de pai achar que tem que ser colega. Você não tem que ser colega de filho, não. O coleguismo com filho cria restrição. Você fica pensando para falar. Então eu falo assim, é o que a Bíblia diz, castigo encontrar esperança. Você é pai. O pai tem que dizer, você está errado. Você está errado. Você está errado. Não pode não. Mas não é certo. Esse é o papel do pai. O resto é com Deus. Agora, sua filha está desobediente lá e você fica, tem que ser amigo. Que amigo o quê, rapaz? Eu estou com raiva do senhor. Continua com raiva. Eu sou seu pai. Vai continuar. Vai lá para o quarto e vai estudar. Continua. É a minha função como pastor. Só que eu faço correções de maneira... Eu faço correção fazendo piada, mas com fundo de verdade absoluto. Né? Que eu falo com você assim, você não vem na igreja domingo não, né? Vou te pegar pela orelha, né? A irmã está lá, mas eu vou vir. Eu já bati nela, de forma suave, mas eu meti o bisturi nela. Entendeu? Você vai continuar desrespeitando seu marido aqui ou não? Vai parar ou não? Já fiz a incisão, já passou vergonha. Levantou, você vai continuar andando aí na igreja aí, não vai prestar atenção? Aí todo mundo faz aquela risadinha, mas eu já meti o bisturi na pessoa, já fiz. Estou fazendo de forma cuidadosa, mas estou fazendo. Né? Então esse é um problema, uma geração que não é confrontada. Você quer ser amigo. Se a sua filha se levantar contra a sua esposa, qual é o seu papel? Rapaz, se um filho meu se levantar contra a minha esposa, eu falo assim, se continuar você vai sair daqui. Primeiro ela, depois vocês. Porque quem fica comigo é ela. Eu não aceito filho desrespeitar a minha esposa, jamais. Você aceita, Cleve? Você vai aceitar? Não, peraí, é minha mulher, rapaz. Quem vai trocar minhas fraldas vai ser ela, rapaz, sai fora. Pra cima de mim, filho vai embora, filho vai lá, embora, depois nem vem na sua casa mais, escasa. Papai, hoje, esse ano não vou jantar com o senhor no Natal, não. É assim que funciona. Não adianta você pensar, a mulher está do seu lado lá, meu amigo. Está do seu lado lá. Agora eu vou deixar filho passar por cima da minha mulher? Nem cavacatuça. Tá? Filho é o seguinte, fica emburradinho, tá errado. Aí o pai fica assim, vai entrar em depressão. O que é, rapaz? Você é pai, você tem que corrigir, você tem que ensinar, você tem que disciplinar. Esse é seu papel de pai e mãe. Nós não somos colegas, nós somos pai, nós somos mãe. Esse é o nosso papel. Você vê, às vezes você tem as diferenças, mas isso não quer dizer. Você vê que o pai pega o filho e joga para cima. Não joga? A mãe fica.
tentando proteger. É o papel da mãe. A mãe protege, mas o pai envia. Certo? Que ele joga a criança para cima, a mãe fica tentando proteger. Então, o pai, ele tem que saber lidar, a mãe tem que saber lidar com o filho. Não se preocupe em ser colega, que o papel de vocês é de fazer o papel de pai e o papel de mãe. O resto é com Deus. Se depois de mandar para lá, é problema deles. Mas nós fazemos nosso papel. Não pode, não deve, você está errado, fica quieto, vai para o seu canto, vai estudar. É isso aí. Então, o papel de um pai e o papel de uma mãe é um papel profético, gente. O papel de pastor é a mesma coisa. O pastor tem que saber falar o que é. Oh, rapaz, esse negócio de passar a mão na cabeça das pessoas, tem que amar, mas tem que conversar com a pessoa. Está errado, irmão. Ah, pastor, mas se eu falar assim, eu vou ser igreja. Irmão, é melhor que você saia do que eu sonegar uma informação para você que você precisa ter. E a melhor coisa que existe é isso. O cara fala assim, eu não vou ficar nessa igreja porque o pastor vem falar comigo. Eu vou falar com você, eu vou falar o quê? Eu fui treinado para falar, né? Aí você sai da igreja, vai para outra igreja. Eu falei, eu te ensinei o caminho. Esse é o meu papel. Se eu não fizer isso, é só ser político, né? A política faz outras coisas, mas entendeu o que eu falei? Mas fica essa coisa toda aí, né? A gente quer ter o povo junto, né? A gente quer ter todo mundo dentro da igreja, dando dízimo. Na verdade, você tem um couro bom, né? Se é uma ovelha gorda igual você, eu vou mexer com você? Não posso, né? Aí o cara quer o dízimo. Aí fica aceitando legalidade dentro de igreja por causa disso. Então nós entendemos aqui o sábado como um sinal de aliança dada a Israel, né? É o segundo sinal, porque o primeiro foi a circuncisão. Como sinal de aliança, agora a gente tem o sábado como sinal de aliança. A circuncisão é um sinal pessoal, individual. Já o sábado é um sinal coletivo. Toda a nação tinha que guardar. Versículo 18, a gente termina. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as tábuas, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Dedo de Deus é antropomorfia, vocês sabem, Deus não tem dedo. Então, na verdade, ninguém sabe como é que Deus escreveu nessas tábuas. Os escritores, os tradutores, colocaram o dedo de Deus, escreveu. Mas a gente não sabe qual foi o método que Deus usou para escrever nessas pedras. A gente sabe que Deus é Espírito e que o dedo de Deus tem a ver com a força ativa de Deus, o poder ativo de Deus. É isso. Ele escreveu. Tá certo? Agora, o dedo escreve. Isso é outra coisa. Entendido? Alguma pergunta para a gente fechar? Terminamos aqui hoje. E, semana que vem, o assunto é muito legal, que é a construção do bezerro de ouro. É muito legal isso aqui. É trágico, mas é interessante, né? Amém. Oremos. Pai, te louvamos, te bendizemos, somos gratos pela tua presença. Nos leve em paz, abençoados e guardados pelo teu poder. Tenhamos um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de conquista, preparados para cultuarmos ao Senhor nesta noite. Que possamos ser vitoriosos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Shema Israel Adonai Eloheinu